sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Bem Pra Fogueira. A gente tá no nosso 4º episódio e que delícia voltar a falar com vocês. Que bom voltar a estar aqui falando com a Lindeza, né? Em mais um episódio, em mais uma semana, trocando, dividindo, acendendo fogueiras, apagando brasas e tentando se equilibrar no meio de tantos ciclos que só quem é mulher sabe que a gente tem, né? E não poderia, já começando assim, nesse spoiler dessa introdução, deixar de falar que isso justamente é o tema do episódio de hoje, que é falar da ciclicidade, de ciclos, de começos, de meios, de fim e de tudo mais que a gente, que é mulher, a gente tem tanta conexão ali com esses vais e vens e términos e vida, morte e vida. E eu queria falar que vai ser um episódio muito legal e queria dar bem-vindo, né, pra Lindeza, que teve aí recentemente mais um ciclo. Nós duas fizemos aniversário, uma faz em setembro, outra faz em outubro. Então, seja muito bem-vinda também, Lindeza, mais um episódio. Obrigada, pessoal, por estarem aqui escutando a gente mais uma vez. A gente espera que seja mais um episódio onde a gente consiga aí fazer a nossa troca aqui, né, que é muito gostosa e que a gente consiga levar luz aí para alguns temas, né? Vamos colocar luz para a gente entender e a gente conseguir conviver melhor com essas mudanças e com esses movimentos e com esses altos e baixos. E depois da montanha tem um vale, depois do pico tem outro vale e assim a gente segue, né? Principalmente para nós mulheres que somos cíclicas. Então eu acho que vai ser um episódio muito legal pra gente falar um pouco sobre essa ciclicidade e pra gente trocar um pouco e colocar mais lenha na fogueira. E já que você começou a falar sobre isso, eu acho que é muito importante a gente tentar olhar por que será que é tão difícil, né? Por que será que a gente está tão apegado a essa ideia do eterno, assim, do feliz para sempre, do que não muda? Então, assim, uma coisa só é boa se ela não acabar. Venderam isso pra gente, né? O que você acha disso? Venderam, é isso que venderam. É isso que venderam. E assim, é super interessante que se a gente for olhar para a história da nossa vida, ela é sempre em ciclos, né? A gente, por exemplo, agora a Lindeza comentou, né, do aniversário. Então, assim, a gente comemora esse ciclo, comemora o ciclo que se inicia, agradece pelo ciclo que se fechou. A gente tem hábito de comemorar a virada de ano, que é o fechamento de um ciclo, a abertura de um novo ciclo, né? Então a gente se dá bem com alguns ciclos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com outros ciclos. Eu me lembrei, inclusive, quando a gente estava falando sobre o tema desse episódio, eu me lembrei de um ciclo que para mim foi muito difícil, que foi a chegada, principalmente do meu primeiro filho, né, que acho que é um choque no sistema. E aquele comecinho ali que é muito difícil. E eu só fui entender que aquilo era um ciclo mesmo depois que ele tinha passado. Porque quando eu tava lá no meio daquele turbilhão, e eu acho que isso boa parte das mães de primeira viagem acabam compartilhando, essa ideia de que parece que a gente vai estar sempre ali, preso, né? Meu Deus, o que aconteceu? Acabar, né? Nunca mais eu vou dormir, não vai acabar nunca. É como se não houvesse nenhuma luz no fim do túnel, né? Eu tinha essa sensação quando o meu primeiro filho nasceu. E depois que isso passou, quando ele passou a dormir a noite toda, o que demorou bastante, mas assim, eu fui entendendo que era um ciclo, passa, né? Passa. Às vezes demora. Quem tá com bebê pequeno aí, demora, mas passa. Vai melhorando, vai ficando mais fácil, de repente passa, né? A gente nunca mais dorme igual, isso é fato, né? Eu acho que nunca mais, depois que você tem filho, seu sono vai ser o mesmo. Mas as coisas vão se encaixando novamente. E é muito interessante isso, porque a gente muitas vezes precisa sair do ciclo e enxergar o fora do ciclo para a gente entender que aquele era um ciclo. Mas aí a gente se apega ao novo formato. Aí a gente não quer mais sair daquele ciclo, a gente quer continuar naquele ciclo. E o que é natural, né? Porque a gente quer procurar uma zona que é mais conhecida, né? Uma zona onde a gente sinta que a gente tem algum domínio, algum controle. É normal que a gente queira essa previsibilidade, essa segurança de saber o que vai acontecer e essa sensação de controle. Isso é uma coisa humana. Mas mais natural ainda são os ciclos que estão lá ciclando independente da nossa vontade, independente do da nossa interferência, né? Os ciclos da natureza, os ciclos da vida, os ciclos de... A própria vida é um ciclo, né? A gente nasce, a gente cresce, amadurece, a gente morre. A vida é feita de ciclos e é importante que a gente
olhe para eles como tal. E não se esqueça de que sempre no encerramento de um ciclo, ele não só carrega a morte, né, e o encerramento de alguma coisa, mas ele carrega o início de outra coisa, né? Isso que você falou é tão bonito, porque assim, eu acho que o grande vilão disso tudo, se a gente pudesse chamar assim, é essa questão do apego, né, dessa ilusão de controle que a gente tem, que a gente acha que assim, se eu colocar isso desse jeito, isso não vai terminar. E eu falo assim, eu sou muito fã de pessoas que têm um relacionamento antigo ali, de 10, 15, 20, 30 anos, conseguem estar juntos, mas eu costumo falar que toda vez que eu vejo um casal bacana juntos depois de muitos anos, eles tiveram que refazer vários combinados, porque eles não são mesmo a mesma pessoa ali que eles se conheceram, né? Então eles já passaram por vários ciclos ali que abriram e fecharam ciclos, e eles conseguiram se encontrar nessas vidas, mortes e vidas ali de um início e um término de um ciclo. A maternidade foi a maior abertura e fechamento de ciclos da minha vida, assim, desde que meu filho nasceu até hoje, assim, a gente vai abrindo e fechando ciclos, enquanto você aprende a ser mãe de um bebê, ele começa a andar, e aí quando você pega a mãe de um menino de 2 anos, ele já começou a falar, e aí ele já gesticula, e depois ele começa a perder os dentes, aí ele vira seu companheiro, aí ele entra para a pré-adolescência e começa a te responder. Então, assim, o tempo inteiro você vai se despedindo do filho que você tem para aprender a ser a mãe de um outro filho que você está conhecendo, assim. Como ele também vai conhecendo um outro tipo de mãe. Claro que a essência está ali, ela permanece, ela é a mesma, mas, assim, essa aceitação da fluidez da vida, da natureza da vida, ela é extremamente importante. Quem fala disso muito bem é o próprio budismo, assim, dos últimos anos que eu comecei a estudar. Ele fala justamente das 4 montanhas que você acabou de falar, que é o nascimento, a doença, o envelhecimento, que ele chama de decrepitude, e a morte, né? Que aí são essas 4 montanhas que a gente vai enfrentar e que vai todo mundo enfrentar. E na hora que você vai pensar assim, nossa, morre, alguém que morre, a gente fica super apegado, mas assim, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas ainda assim a gente vive como se não fosse morrer. Ou então, não pensa sobre o assunto. Enquanto você foi falando, eu fui pesquisando, fui resgatar um texto meu de 2015, gente, tem 10 anos, que fala justamente sobre o ciclo. Que começa assim: nunca entendi a lógica de um ciclo que termina. Um dia estamos em um emprego, um relacionamento, uma casa, uma cidade e, puf, no outro dia aquilo já não faz parte da nossa vida. Muitas vezes, um ciclo se encerra para um outro melhor começar. Mas sempre que uma etapa termina, tem uma sensação de montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixam. O costume de conviver com alguém, um lugar ou uma situação viram a nossa zona de conforto e, sem muita cerimônia, aquilo acaba como se nunca tivesse te pertencido. Passamos dias acreditando que estamos preparados para um fim e chegamos a pensar nas oportunidades que se abrirão no novo emprego, na nova oportunidade de conhecer outras pessoas, mas não é tão simples. Quando finalmente acaba, a saudade, o vazio e o apego disputam com a expectativa um novo lugar no coração. Mesmo quando a despedida é uma escolha, não é fácil desapegar. Talvez seja porque tudo vai embora de uma vez. A mensagem de bom dia, a conversa no corredor, a ligação no final do dia, as festas da faculdade, a convivência com pessoas que se aprendeu a amar, a mesa com seus objetos, a casa que já tinha a sua cara, as juras de amizade ou de amor, os planos para o final de semana, os sonhos para a vida. Mesmo que a cortina do novo esteja brilhando ansiosa para ser aberta, deixar algo ou alguém é ver também escorregar um pouco da nossa história. Por isso, dói. Um pedaço nosso se foi, mas a lembrança continua latente, avisando que aquilo existiu e foi importante. Quem dera fosse tão fácil como deixar de seguir alguém nas redes sociais. Mas a vida real não permite unfollow, nem bloqueios. É preciso ser forte para seguir em frente e aceitar que não vai mais aparecer nas fotos de quem foi tão importante ou que outra pessoa ocupou o lugar no trabalho ou no coração de quem se amou. E é uma pena que tanta gente tenta se focar esse vazio breve. Sofrimento não deve ser a escolha da nossa vida, mas só compreendendo que a libertação vem da forma que enfrentamos cada fase, que evoluímos na vida. Só com esforço para sair do casulo que a lagarta consegue desenvolver as asas da borboleta. E é na escura e apertada morada que ela dá os primeiros passos para aprender a voar. Gente, 2015. E aí eu fui pensar, e é uma época que eu era muito mais apegada, tá, gente? O texto tá bonitinho, mas assim,
Eu era muito mais apegada com essa ideia de que as coisas tinham que ser eternas, que as coisas tinham que ser para sempre. E que assim, eu lembro que nos últimos 5 anos principalmente, que eu vivi um outro final de ciclo da minha vida, que foi quando eu separei do pai do meu filho, eu vivi outros ciclos com mais naturalidade. Assim, foi muito difícil quebrar o ideal de família, mas depois eu vivi outros términos de ciclos, assim, de amizades que pra mim eram eternas, e elas, não que elas deixaram de ser amizades, mas elas passaram a ter outro formato na minha vida, que eu jamais pensaria há 5 a 10 anos atrás. E eu vou começar até da Giovana criança e Giovana jovem, assim, eu era uma menina muito carinhosa, muito afetuosa, querendo muita atenção. Na adolescência eu já fui essa pessoa um pouco mais que começou a questionar. E aí no início da faculdade eu começo a ser essa pessoa bem questionadora. E cada vez que eu fui abrindo mão do que falaram que eu tinha que ser, eu fui fechando um ciclo e abrindo outro. E tudo isso dá medo, porque principalmente as pessoas vão saindo da sua vida, às vezes, assim. Você ir alcançando coisas que você quer, às vezes você vai fechando ciclos de coisas que eram muito importantes pra você. E aí, como eu falei no texto, assim, a expectativa tá lá, brilhando, tem um monte de coisa boa pra acontecer, mas uma parte de você também fica, uma parte sua que você tinha idealizado, que a gente tinha construído como se fosse um castelinho, assim, e aí a Ana vai poder explicar essa parte aí, mais teoricamente falando, mas às vezes a gente se enrijece com a nossa própria ideia de personalidade, né? Não, mas eu sou assim. E aí, quando você muda daquilo ali, quem que é você, né, depois daquilo? Então, acho que, você não acha, Ana, que às vezes esse apego também se dá porque a gente não sabe quem que a gente vai... A nossa nova versão que a gente vai encontrar depois daquilo? Sim, sim, faz muito sentido, lindeza. Porque assim, se a gente parar pra pensar no nosso desenvolvimento de personalidade, ele vai se dar mais ou menos assim. Quando a gente é criança, a gente vai captando, né? A gente vai. É como se fosse uma esponjinha, né? A gente vai se moldando àquele ambiente. Quando a gente chega na adolescência, a gente começa a ter um pouco mais de movimento no sentido de se autoafirmar. Na medida em que a gente vai amadurecendo, na medida em que a gente vai atingindo aqueles ideais que a gente até então entendeu que era o que era esperado da gente, normalmente são os ideais sociais, né? Esperam da gente o quê? Você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ser independente financeiramente, você tem que formar uma família. Na medida em que a gente vai construindo esses ideais, aí a gente chega num momento que é muito interessante, que é um momento que eu tô muito próxima agora, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre ele, porque eu tô descobrindo muito sobre ele. Que é o Jung falava sobre uma crise da meia-idade, né? Porque a meia-idade na época do Jung era aos 40 anos, já era, né, meia-idade. Mas acaba que acontece mais ou menos nessa mesma época, não é mais meia-idade, mas é nesse momento onde você começa a olhar para trás e perceber, mas era isso mesmo que eu queria? Esse ideal de relacionamento era isso? Você começa a perceber que a pessoa que você achou que ia te fazer feliz para sempre não é assim, que a carreira que você achou que tinha que completar não é bem assim, que o ideal de eu que você tinha formulado e construído não é bem assim. Você começa a questionar muito isso, né? Então a gente começa a querer construir um eu que seja mais autêntico. E, bom, dá para fazer de novo, né? O Jung dizia que nesse momento da crise, é um momento de decisão, né? É um momento onde a gente vai ter que realmente parar e rever, não. Isso que eu construí até hoje não é que não tem valor, né? É o que nos formou, é o que nos manteve de pé, é o que estruturou a nossa vida, né? Eu me lembro de ficar muito... Quando eu fui aprendendo um pouco mais sobre esses processos e amadurecendo, eu fiquei um pouco chateada com as minhas versões anteriores. Só que hoje eu comecei a entender mais que graças a essa menina, essa adolescente, essa jovem profissional, essa jovem adulta, eu consegui as coisas que eu consegui e consigo hoje sentar aqui e poder refletir sobre essa menina que eu fui, né? Então, a gente passou um tempo inteiro construindo isso, muito bom. Esse era o trabalho mesmo. A gente precisa construir esse ego, a gente precisa construir esses ideais, a gente precisa ter onde sustentar a nossa expectativa, a nossa vida, né? E agora, num momento que é o momento que eu estou vivendo agora, que a lindeza está quase chegando daqui a pouco, Faltam um momento faltam onde a três gente pros começa. 40. 3 aninhos. Quase. É um momento em que a gente vai começando
a se desvincular desse ego. A gente tem uns ciclos onde a gente questiona quem a gente é, a gente tem ciclos onde a gente só copia e repete, a gente tem ciclos onde a gente quer se opor à nossa família, quer se opor à sociedade, a gente se revolta contra os valores que foram impostos pra gente. São ciclos e fazem parte do nosso desenvolvimento, né? Nós mulheres, então, ciclamos todos os meses. E quando eu comecei a perceber que num determinado dia do mês, eu tava assim, super motivada, super cheia de ideias, super criativa, cheia de energia, e aí eu marcava um monte de coisa, né? E aí chegava numa outra fase do meu ciclo que eu não queria nem ver gente. E eu falava, nossa, o que eu fiz na minha vida? Eu sou irresponsável, por que eu sou assim? Como que eu não consigo ter compromisso com as coisas? Até eu entender, não é que eu sou irresponsável, não é que eu não tenho compromisso, é que eu sou cíclica. Agora eu ponho a culpa no ciclo, sabe? Agora. Mas enfim. Não é culpa, é porque é verdade, é verdade. Então, assim, tem uma questão hormonal, tem uma questão que acontece dentro da gente que faz com que a gente tenha essas oscilações, inclusive dentro do mesmo mês. Dentro do mesmo mês eu tô super pra fora, dentro do mesmo mês eu tô super introspectiva, né? E compreender os ciclos, a gente consegue lidar melhor com eles. E dá pra né? usar A gente não vai mudar, exatamente. a gente não vai... Ah, então, se essa semana aqui é a semana do período eu agora fest, faço isso. que eu tô criativa, que eu tô... Então eu vou organizar todos os projetos que eu preciso dar energia nesse primeiro ciclo aqui. Na outra fase, eu vou ficar mais fazendo planejamento, porque eu não vou conseguir colocar pra fora. Então, assim, quando a gente tem essa conexão novamente com o nosso ciclo, e essa questão da menstruação, lindeza, ela é muito interessante, porque, assim, a gente até tava falando sobre isso. A gente vem de uma geração que é vergonhoso menstruar, é vergonhoso e assim, e até essa fase tem que de esconder, né? É uma coisa que tem que esconder. Isso, e assim, e é usado de uma forma pejorativa, porque a Lindez falou, ela é real, ela é hormonal, mas assim, então você tá de TPM, ou seja, isso também é uma linha muito tênue da pessoa falar assim, que tudo é hormônio, então assim, às vezes você também não pode ser mais assertiva porque você tá de TPM. Então, até nisso a gente tem que saber separar. Mas a gente tem um problema muito grande com menstruação. A maioria dos anticoncepcionais, eles servem para realmente ofuscar isso, pra gente ficar ali sem sentir. Então, tira o poder da gente de sentir, tira o poder da gente de se conectar com algo que é nosso, que é cíclico, que como tem ali as fases da lua, a gente também tem os períodos do mês. E se a gente não vê, se a gente não sente, a gente não consegue usar isso a nosso favor. E eu lembro que quando eu fiquei muitos anos sem menstruar, porque eu usei de Mirena e tudo mais, ele literalmente te deixa flat, assim. Então, durante muito tempo, principalmente quando eu estava no mundo corporativo, eu queria ser essa pessoa menos instável, eu queria ser essa pessoa mais produtiva, mais que assim, não tinha tempo ruim pra mim. Eu usava muito essa frase, assim. Quando você até falou dos ideais, eu fiquei pensando assim, até os 27 anos, os meus 17 aos 27 anos foram 10 anos construindo uma personalidade muito livre. Eu queria viajar o mundo, que eu queria ser muito boa no trabalho, super dedicada no trabalho, estava sempre ocupada. Eu, assim, uma das coisas que eu mais arrependo, hoje eu tenho 37 anos, uma das coisas que eu mais arrependo dos meus 20 é que eu não fiz atividade física, que é uma coisa tão essencial, a gente estava falando sobre isso. O movimento, gente, não é pra ficar gostosa, não. Também é bom ficar gostosa, mas assim, o movimento, também. Ele é essencial pra vida, assim. Como é que eu achava normal ficar 10, 12 horas sentada numa cadeira, trabalhando, e eu não conseguia arrumar uma hora no meu dia, quando eu não tinha filho. Eu tinha orgulho de falar que eu não tinha tempo porque eu estava trabalhando, porque o trabalho era uma prioridade pra mim. Então, assim, eu tive esse ciclo, eu tive essa versão de que achar que pode deixar, passa a bola pra mim que eu dou conta. Então, assim, até os 27 anos, assim, eu construí muito isso, que foi quando eu engravidei. E aí, quando o Gustavo veio, e eu entendi que às vezes a bola ia passar pra mim e ela ia cair na minha cara. Então, assim, eu ia levar uma bolada na cara, porque eu não tinha controle sobre tudo. Aí foi uma desconstrução, eu tive que abrir mão desse ego, desse ideal que eu tinha formado pra mim com tanto orgulho, que eu era uma pessoa que eu conseguia me virar onde é que eu tava. Eu era mochileira, eu fui pra 15 países sozinha, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Pode deixar, eu sei me cuidar, eu sei me virar. E aí, quando eu vi que, nossa, agora eu tenho alguém que depende de mim, eu não posso fazer só por mim. Não dá pra ganhar pouco todas as vezes, porque eu tenho um plano de saúde pra pagar agora, eu tenho uma escola pra pagar. Então aí você começa a colocar outras coisas na balança e enquanto eu tentei brigar com isso também é muito interessante,
eu precisei encerrar esse ciclo, eu não consegui encerrar, então eu ficava com raiva, porque eu não estava vivendo aquilo que eu tinha planejado para mim, nesse eu lá independente, livre, leve. Só que eu também não podia pensar sobre isso, porque pensar sobre isso era falar que eu não estava 100% satisfeita com a maternidade. E que eu não estava mesmo, até hoje não estou, assim, eu acho maravilhoso ter filho, me ensina demais. Mas assim, são ciclos, são fases e vai gerar frustração, assim. Eu falo muito isso em análise. Gente, se o maior amor do mundo te gera frustração, te deixa com raiva, te leva para lugares muito sombrios, imagina o relacionamento com outras pessoas, né, gente? E eu que era pessoa completamente romântica, que acreditava em vários para sempre, para mim foi muito difícil desapegar, assim, de amizades para sempre, de amores para sempre, de coisa. E aí isso até me atrapalhou em muitos relacionamentos, porque assim, eu deixava de viver o momento porque eu só queria viver se ele fosse para sempre. Sendo que eu não conseguia controlar. O mais interessante é que assim, a gente não tem controle. Mas só fechando a questão da menstruação, eu fiquei anos sem menstruar. E aí quando aquilo ali começou a me dar lá, cisto hemorrágico, a médica falou, não, mas você tá com o melhor anticoncepcional que tem, vamos começar um tratamento para endometriose. Então assim, meu corpo tava respondendo mal, eu não ciclar mais, porque Mirena, em algumas pessoas você fica sem menstruar, você fica totalmente sem ciclo. Meu corpo começou a reagir com cisto hemorrágico. E uma profissional, uma responsável, virou pra mim e falou assim, não, vamos começar um tratamento para algo que não é do seu corpo, simplesmente para você continuar não ciclando, assim. Essa aqui é a regra, você tem que se manter estável e vamos entrar com mais remédio. Eu falei, não, gente, mas peraí, vamos dar um passinho para trás. Se meu corpo, eu nunca tive cisto hemorrágico, eu comecei a ter um cisto hemorrágico, então é meu corpo querendo me dizer alguma coisa. Então eu tirei, fiquei um tempo sem DIU, depois coloquei o DIU de cobre e aí eu voltei a menstruar. E aí, pra mim, a experiência foi uma experiência até transcendental, não é a palavra, mas foi uma experiência muito forte voltar a menstruar e fazer, porque foi bem numa fase que eu comecei a parar de comer carne, a usar mais absorvente ecológico. Então eu testei primeiro o copinho, depois eu fui para as calcinhas, depois eu fui para o absorvente. Enfim, hoje eu praticamente não uso mais absorvente descartável, tem mais ou menos 5 anos. Mas até fazer as pazes com sangue, gente, que é uma coisa que acontecia todo mês. Então, assim, eu tive que fazer as pazes com a cólica, eu tive que fazer as pazes que eu sangrava. Porque eu fiquei anos sem menstruar e quando menstruar vai aquela coisa tudo escondidinha, joga fora, não sei o que lá. E assim, quando você tá num processo de menstruação sustentável, seja ela pelo copinho, seja ela com a calcinha, seja qual você escolha, você tem contato com o sangue. Você pega o sangue, você lava aquilo ali. E aí eu não queria, assim, eu achava assim, como assim? Como é que... Eu ouvi isso de algumas pessoas, nossa, mas que nojo, você vai voltar pra época das nossas avós, depois de tanto tempo, e tal, como é que você vai... Por que você lava calcinha? Então, assim, mas foi um ciclo que eu fiz muitas pazes com essa minha ciclicidade, de falar assim, passa, assim, esse mês eu tô assim, a cólica vai passar. E é engraçado que quando eu abracei esse ciclo, hoje eu sofro muito menos com cólica. No começo, assim, quanto mais eu resistia, não queria sentir, será que eu tomei a decisão certa e tal, mais parece que a dor aumentava. Agora eu vou lá, pego o chazinho, tomo um chazinho, fica lá, os primeiros dias eu tento marcar menos reunião, tento ficar assim, claro que não dá pra ser, vou esperar que meu ciclo passar, infelizmente, a gente vive no mundo real. Mas assim, tentar, hoje que eu sou autônoma, remanejar a agenda para ter menos reunião, para ficar mais no trabalho de produção, de ficar mais planejando, tem funcionado por aqui, assim. Porque eu tive que fazer as pazes com isso. E aí quando você faz as pazes com esse ciclo, é porque você quebra um monte de verdades pré-concebidas. Então você tem que pegar, olhar aquelas verdades ali, olha, isso aqui que era verdade. Então, será que é verdade mesmo? Será que faz... o conceito da verdade ele é muito aberto, né? Mas assim, às vezes não é nem ser verdade ou não ser verdade, mas essa verdade, ela faz sentido para esse meu momento de vida? Porque se não fizer também, não faz sentido. É verdade para você, né? Eu acho que é isso que é a chave da história, né? É claro que, assim, existem coisas que a gente pode e deve, né, consultar a ciência para nos ajudar aí, né, a entender as coisas e fontes confiáveis e tal. Mas é importante a gente se escutar também, né? É importante a gente se ouvir. Eu me lembro de quando eu era adolescente, que eu ouvi um médico muito famoso que ia na televisão e ele falava abertamente, mulher não precisa menstruar, é um sofrimento para a mulher menstruar. Uma coisa assim muito maluca quando eu vou pensar que eu comecei a tomar anticoncepcional muito novinha para regular a menstruação.
Olha isso. Eu tinha menstruado há pouquíssimo tempo, o corpo estava tentando entender o que estava acontecendo. Eu comecei a prestar atenção nisso. Aquela fala daquele médico que era o detentor do conhecimento e, enfim, o conhecedor da ciência toda, não fez sentido nenhum para mim, porque eu entendi que eu precisava menstruar. Eu entendi que existia uma força, uma potência muito grande, né? E é claro que para algumas pessoas essa experiência vai ser diferente. É claro que para algumas pessoas que sofrem de endometriose, enfim, elas vão ter uma experiência diferente. É por isso que eu falo, né, que a verdade é o que é verdade pra gente, né? E o nosso corpo vai contando o que é verdade pra gente. Ele vai dando indícios. É importante a gente questionar essas coisas. É claro que a gente continua vivendo nesse mundo, é claro que não é um cenário ideal para todo mundo que vai conseguir reajustar a vida de acordo com os ciclos. Mas é importante que a gente converse sobre isso, que a gente entenda, que a gente não fique inconsciente disso, né? Não dá pra gente viver silenciando o nosso corpo, silenciando os sintomas. A gente precisa escutá-los também, né? Pode ser que hoje não vai ser possível que a gente viva de uma maneira alinhada com esses ciclos, mas a gente precisa tentar construir possibilidades, né, de viver alinhada com isso. Eu percebi muito isso aqui, lindeza. A gente fala muito das estações. Verão, aqueles dias enormes, a gente faz um monte de coisa, a gente super produtivo, todo mundo na rua, as coisas estão acontecendo, tem evento para todo lado. É assim, é um negócio assim, né? É vida borbulhando, né? E aí, quando vai chegando agora no outono? No outono, as folhinhas vão caindo. E que eu acho que é uma analogia maravilhosa pra gente falar de ciclos, porque porque assim, gente, imagina, a árvore deixa a minha estação favorita. A árvore deixa as folhas caírem para ela poder sobreviver ao inverno. Se ela ficar pegada nessas folhas, se ela não desse um jeito de expulsar essas folhas e de perder todas as folhas, se ela não tivesse a ajuda dos ventos que vêm, é muito interessante que a gente começa a observar quando vai chegando no outono, começa a ter uma ventania e a ventania vai empurrando as folhas. Porque se ela mantiver essas folhas durante o inverno, ela não sobrevive, porque os dias são mais curtos, não tem sol, ela não tem tanta energia, ela tem que entrar num certo modo de dormência, numa certa introspecção, num certo voltar para dentro, né, um ciclo para dentro, para que ela consiga atravessar o inverno, para ela conseguir florir na primavera, né? Então, de novo, os ciclos, eu preciso descansar, eu preciso de momentos de introspecção, eu preciso ir para dentro também, eu preciso deixar aí aquilo que está me atrapalhando, que está pesado, aquilo que vai me impedir de continuar, né? E por outro lado, de novo, né? Aí chegamos na primavera, e na primavera se eu respeitei esse ciclo, eu tô pronta, né? Eu tô pronta para florir, eu tô pronta para a vida de novo, eu tô pronta para despertar de novo, né? Como no hemisfério norte a natureza ajuda a gente a entender isso, né? Aqui num país tropical ele é um pouco mais difícil de entender, porque a gente tem um ano inteiro praticamente de calor, tem alguns dias de chuva e tal, mas assim, principalmente no centro-oeste onde eu moro, em Goiânia, a gente vê pouquíssimo essa passagem do tempo. Você foi falando, eu fui até anotando aqui. Então, gente, se a gente olhar para essa natureza, a primavera é você literalmente florescer, você tá ali dando o seu melhor, e aí você se apega com aquilo. A primavera é uma estação bonita, né? Cheia de flores. E é aquela coisa que você acabou de sair do inverno. Então você tá... são os primeiros raios de sol, literalmente. Tá descansado. Você tá descansado querendo viver. Você tá querendo viver. Eu acho que essa que é a sensação. Quando eu morei na Europa, quando eu morei na França, gente, depois do inverno lá super rigoroso, com aquele tanto de roupa que as pessoas usavam. Eu lembro que a primeira tarde de sol, gente, todo mundo saiu da faculdade e foi pro parque, assim, tipo assim, vamos viver, que a vida é agora. E aí você vem pro verão, aquela efervescência, aquele calor, aquela coisa assim de vamos viver tudo que há pra viver. O dia não termina, 10 horas da noite, tá aquela luz lá e não sei o que lá, um solzão, assim, no começo a gente acha ótimo, no final a gente já tá assim, pelo amor de Deus, são 7 horas da noite, cadê? E aí vem o outono, que você foi falando, eu anotei aqui, que o outono ele lembra da gente ficar só com o essencial. Depois de duas estações extremamente abundantes, assim, cada um na sua perspectiva, a primavera sendo essa transição, depois o recolhimento, e o verão depois essa efervescência, às vezes tem momento da vida, tem ciclo da vida que a gente vai ter que ficar só com o essencial. Eu estava comentando com a Lindeza antes da gente começar a gravar, que eu tô começando a entrar numa fase muito cansada da minha vida. E eu falei, gente, mês passado eu estava na análise, nossa...
que maravilha, fazia tanto tempo que eu não me sentia com as rédeas da minha vida, assim, tô achando maravilhoso. Aí, um mês depois, eu tô assim, gente, que cansaço. Que vontade de tirar 15 dias de férias sem fazer nada. E é interessante que, assim, e é esse convite do essencial, tá? Mas o que é o modo de sobrevivência? Eu vou ter que tirar todas as folhas daqui, porque vai vir o inverno. Às vezes tem época na nossa vida que a gente tá mais triste, naturalmente. O que acontece alguma coisa na nossa vida de dinheiro, de relacionamento, de fins de ciclos mesmo, que o inverno acho que vem muito simbolizar isso. E que a gente tem que aceitar, acho que quanto mais a gente briga pra isso, e agora trazendo um pouquinho pro cerrado brasileiro, eu lembro que uma vez, tá, a primeira vez que eu fui no Jalapão, eu tinha um namorado na época, ele virou pra mim e falou assim, você sabe o que é aquilo ali? Eu achei que tava tudo queimado, que era uma planta que chama canela de ema, que é muito típica aqui do cerrado brasileiro. E assim, na época que eu fui, que é perto de setembro, é muito seco, né? O cerrado fica 6 meses sem chover praticamente. Então, assim, essa coisa do outono é só essencial mesmo, assim, não tem nada. As árvores já têm porte mais baixo e tudo mais. E aí, se a gente vai pensar, algumas plantas, elas entram em autocombustão, justamente para falar assim, não, aqui não tem mais nada não, pode vir, vou funcionar em modo emergência até vir as primeiras chuvas. E assim, vem as primeiras chuvas, o poder é tão bonito, porque assim, não precisa chover o mês todo. Na primeira e na segunda chuva você já vê tudo verdinho de novo. Então essa capacidade que a natureza tem, e eu acho que ela tem demais a ensinar a gente, nosso corpo, a natureza, as fases da lua, de ensinar assim, peraí, vai passar, você tá vivendo isso aqui agora, vive isso aqui agora, voltando lá na maternidade. Você hoje é mamãe de bebê, vive essa fase do bebê agora, é difícil, tem hora que é cansativo. Eu lembro que eu era doida pra passar a fase que eu saía com o bebê conforto, junto com o menino a tiracolo, mais a mochila. Eu era doida pra passar essa fase. Aí depois chegou a fase dos 2 anos e eu já não precisava mais andar com o bebê conforto toda hora. E vai passando as fases, a gente vai dando um desespero de achar assim, nossa, mas não vai passar nunca. E eu falo que a maternidade, meu filho já tem 9 anos, e a maternidade já tem o maravilhoso paradoxo de você viver 2 minutos de eternidade e fases que passam 1 ano, e anos que passam em piscar de olhos, assim. Não sei como é que faz essa conta, não é algo racional, mas a cada vez que hoje eu tô numa fase difícil, eu lembro que vai passar. E é difícil, principalmente quando o ciclo tá bom, né, gente? Quando o filho tá super colaborativo, quando passa ali meses sem adoecer, quando tá funcionando tudo bem. Aí, você despedir disso para ir para uma fase que você às vezes vai ter que viver só com o essencial, ou você vai ter que mudar a forma de você ver a vida, não é fácil não, mas assim, aceitar isso eu acho que é o primeiro passo pra gente conseguir ver a beleza em todas as fases. Todas as estações vão ter beleza, todas as estações, não tem só calma. Tem beleza, é aquela coisa lá de internet, lá as folhas caindo no outono. Tem pessoa que vai olhar ou que é nessa época que começa os ipês aqui no Cerrado. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, que coisa mais linda. Outras pessoas vão falar, nossa, mas que bagunça. Então, às vezes, a gente tem que pegar aquele ciclo ali, aquelas folhas jogadas no chão e falar, e escolher a forma que a gente vai olhar para aquilo, né? Porque o ciclo, ele vai vir. Agora, como é que a gente está olhando para isso? A vida é soberana, né? Eu acho que é isso que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade de entender, né? Por mais que a gente possa e deva, né, agir, ter consciência sobre as nossas ações, sobre como a gente se relaciona com a vida, com os outros, com nós mesmos, né? A gente tem um trabalho muito grande, claro, a gente não é um ser passivo, né? A gente é autor. Mas a vida tem uma força e energia autônoma também. A gente não tem controle sobre tudo, né? Assim que eu cheguei aqui, eu lembro que eu assustei demais, assim, porque como aqui chove bastante, a vida não pode parar porque tá chovendo. Então as pessoas continuam agindo normalmente, ninguém corre na rua, as pessoas estão fazendo esporte ali. Então eu lembro que um dos meus primeiros trabalhos aqui foi de babá, e eu lembro de buscar os meninos que eu cuidava no tênis e eles chegando ensopado dentro do carro. Assim. Então, esse processo de aceitação, ele não é um processo para nos colocar num lugar de passividade em relação aos ciclos, em relação à vida, mas é para nos colocar como autores. Bom, então tá, eu sei que é assim, aqui chove. Nesse ciclo, como que eu vou viver nessas condições? Como que eu vou experimentar o melhor que eu posso ter diante dessas condições? Um outro processo que eu acho fundamental também da gente entender, que é
A gente às vezes fica tão apegado naquele roteiro de vida que a gente escreveu pra gente, e a gente acha que a gente é um autor maravilhoso, né? Aquela história que você citou no seu texto da borboleta, né? Imagina, a lagarta tá ali vivendo a vida dela tranquila, né? Comendo o dia inteiro. Ela poderia ficar apegada, né, naquele processo. Ah, não, que gostosinho, né? Esse corpinho aqui, gostosinho, comendo o tempo inteiro. De repente ela vai entrar num casulo e vai passar por um processo de metamorfose, de transformação. E outra coisa muito importante, se alguém for lá e abrir aquele casulo para ela antes da hora, ela pode morrer, inclusive, né? Ela Sim. precisa fazer o ciclo completo, ela precisa passar por todo aquele ciclo para ela conseguir ter força, ela tá pronta para o próximo ciclo, que é um ciclo muito mais bonito, muito mais glorioso, de muito mais liberdade, né? A gente fica apegado no cômodozinho e de repente a gente pode ter muito mais liberdade se a gente desapegar da comodidade. Então eu acho que a borboleta simboliza bem isso, né? Que a gente, um ciclo pode estar gostosinho, mas o próximo pode ser melhor. E de Ou que não não. adianta apressar os ciclos. Eu lembrei de uma história antiga, devo ter ouvido isso há quase 20 anos atrás, que é quando um rei juntou todos os sábios lá do seu reino e falou assim, gente, eu preciso de uma mensagem muito grande, vou casar e tal, minha vida vai mudar o meu ciclo, e eu preciso de 2 mensagens. Uma pro dia mais triste da minha vida, para eu abrir, e outro dia mais feliz da minha vida. O dia que ele casou, passou um tempo, ele teve um filho, e ele falou, meu Deus, não tem como eu estar mais feliz na minha vida do que nesse dia. Essa coisa mais maravilhosa e tal, não sei o quê. Vou ver o que os sábios deixaram pra mim. Aí ele abriu o bilhetinho e tava lá escrito, isso passa. Aí eu falei, gente, como assim? Tô aqui no dia mais feliz da minha vida, alguém vira pra mim e fala, isso passa? E aí passou um pouquinho, o pai dele faleceu anos mais tarde e ele era muito apegado com o pai. Aí ele foi lá, falou, não tem dia mais triste da minha vida, não tem algo que vai acontecer que vai me deixar mais triste do que isso. Abriu a outra caixinha e ele começou a rir quando na outra caixinha estava escrito, isso também passa. Então assim, no dia mais feliz da vida dele ia passar, no dia mais triste da vida dele aquilo ali ia passar. E esses ciclos, você saber que passa, e é difícil a gente saber disso, principalmente se o ciclo é difícil, mas quando ele é fácil, quando ele é gostoso também, você fala assim, nossa, até, assim, então quer dizer que agora a gente vai viver no niilismo, não acreditar em nada, não poder sentir mais nada, porque isso vai passar, então eu vou ter que ser uma pedra de gelo, assim. E eu acho que é o contrário, porque passa, a gente tem que aproveitar. E daquele jeito, do jeito que apresenta pra gente, às vezes chorando, às vezes sentindo. Então assim, se o dia tá muito difícil, o que eu posso fazer nessa pequena porção do dia difícil? Que seja um chá, que seja levantar para tomar um banho, ou ligar para uma amiga, ou pedir ajuda, qualquer coisa que me lembre que isso vai passar. E é uma das coisas que eu tenho mais aprendido ultimamente. Esses dias uma amiga minha, eu tava voltando de São Paulo, tava num voo de Joinville a trabalho, uma amiga muito querida. Eu liguei pra ela, o meu voo ia atrasar e eu precisava que alguém buscasse o Gustavo na escola. Pensei em 1000 alternativas, não ia ter como, minha mãe tava com minha avó, não sei o que, bebê. E eu falei, cara, eu vou ligar. E eu liguei assim, já toda receosa, pedindo um milhão de desculpas antes. E aí na hora que eu fui buscar o meu filho na casa dela, cheguei algumas horas depois do planejado. Eu cheguei, ela tinha organizado o jantar e tal. Eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz que você pediu, porque você quase nunca pede, né? Você nunca pede. Você nunca pede ajuda, assim, mesmo a gente sendo amigas, mesmo a gente tendo toda essa questão, ela não, mas foi um prazer pra mim, assim, nossa, quando você ligou, fui buscar algo com o maior prazer, pô, me mandou vídeo dele conversando e tudo mais, e então, assim, eu vim de um ciclo que eu achava que eu não precisava de pedir ajuda, que era bonito dar conta, eu durante várias vezes na minha vida, eu tive esse ciclo em diferentes roupagens, seja ali na criança, que não dava trabalho, porque era uma super filha, que era carinhosa, que ficava lá sem dar trabalho, que só tirava nota boa, adolescente que foi beijar na boca aos 16 anos de idade, que foi passar na federal porque ela não aceitava que os pais pagassem faculdade, já que já tinha pago escola particular, com a jovem adulta que trabalhava em 2 empregos para juntar dinheiro e fazer as viagens. Então assim, seja qual foi o não quero dar trabalho, que agora eu falei, não, eu acho que dá um pouquinho de trabalho, dá pra dar assim, deixa eu encerrar esses outros ciclos aqui para entender que
que passa, assim, que tá tudo bem, eu não sou mais fraca, eu não sou menos fraca, da mesma forma que eu estaria ali também para ela. Então é importante a gente reconhecer esse ciclo, saber que vai passar, pedir a ajuda se necessário, assim, a gente também não precisa vivenciar o ciclo sozinhas, assim, acho que e cada vez mais eu tenho acreditado nessa força de mulheres, não é porque a gente está nesse podcast, mas assim, eu sou tão grata às mulheres da minha vida, eu falei isso, eu sempre falo disso aqui, mas assim, é de uma preciosidade o que mulheres podem fazer por mulheres, que eu acho isso muito potente, assim. Talvez a gente se conecte com nossos ciclos, talvez a gente conecte com toda essa inconstância que a gente tem na gente, mas abraçar essa vulnerabilidade, saber que vai passar, que pede ajuda se precisar, que se acolhe, às vezes a gente também, às vezes, é um autoacolhimento mesmo, olhar pra gente e falar, vai dar certo, vai passar, amanhã é outro dia. Tem dia que eu tô assim tão cansada que eu falo, gente, hoje eu só preciso dormir. Hoje nada mais vai dar certo, é só dar o reset aqui que amanhã a gente pensa o que vai fazer. Que hoje não adianta mais não. Então é saber que passa nos dois extremos e vivenciar o presente, que não tem esse nome à toa, porque é o que a gente tem, assim, é o que o resto, a vida, a natureza, o mundo, Deus, ou que seja lá que você acredita, ele vai se encarregar. Exatamente, exatamente. E eu até, quando eu falei das folhinhas das árvores caindo, né? E aí que eu comecei a reparar que tem uns ventos que começam por volta ali do outono para ajudar a árvore, né, nesse processo aí de perder as folhas. E a Clarissa fala muito disso no livro dela, né, no Mulheres Correm com Lobos, essa ajuda que a gente vai recebendo da natureza, que às vezes vão vindo em forma de amigos. Os contos falam, os 7 anões eram aquelas criaturas que vieram para salvar, essas figuras que vão surgindo ali meio que inesperadamente para te ajudar a entender aquele ciclo e atravessar aquele ciclo, né? E na nossa vida também é assim, né? A gente sempre tem essa meio que ajuda. Eu até brinco, você já estava falando com uma amiga minha, a gente fala assim, bom, eu não sei se é o universo ou se é o algoritmo, mas apareceu isso aqui pra mim no YouTube, e a gente vai assistir, né? E é alguma coisa que a gente precisava ouvir. E eu brinco com ela que eu falo, gente, é o universo utilizando o algoritmo a nosso favor. É usando o algoritmo para conversar com a gente. Porque às vezes a gente recebe uma ligação, às vezes a gente descobre um vídeo, às vezes a gente descobre uma conta nova no Instagram, às vezes a gente está conversando com alguém na rua que dá aquele estalo. Então, assim, se a gente estiver atento e estiver presente, né, e estiver observando, a gente consegue receber essas ajudas, a gente consegue perceber essas ajudas, a gente consegue estar aberto, né, para que essas ajudas venham, para que a gente não esteja sozinha. Claro que vão ter... em última instância, a gente vai atravessar as coisas sozinho, né, de uma maneira ou de outra. Mas a gente pode ter alguém segurando a nossa mão, ou a gente pode ter alguém para dizer, olha, eu já fui aí, eu sei como é. Ou a gente pode dizer, olha, eu vou estar do outro lado, olha, te esperando. Né? Você assistiu o filme The Room Next Door? Não importa o que aconteça. O Quarto ao Lado? Acho que não. Nossa, você foi falando, eu assisti essa semana, que coisa mais maravilhosa. É de um jornalista. Mesmo? Não conheço. Gente, assista esse filme. O Quarto ao Lado, ou The Room Next Door, que é exatamente sobre isso. É uma jornalista que está com câncer terminal. Ela foi jornalista de guerra a vida inteira dela. E ela descobre que não tem mais jeito, assim. Acabou a vida dela e tal. Os médicos querem que ela tenha mais um novo tratamento. E ela decide, ela fala, não, eu quero ter o poder de poder acabar com a minha vida, assim... fazer eutanásia, não vai adiantar o tratamento, eu vou morrer de qualquer forma, eu quero morrer com dignidade. Ela faz uma das escolhas mais difíceis, que é isso que a gente tá falando ali. A gente sabe que a gente vai morrer, mas ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer pensar em como é que isso vai acontecer. E ela vai discutindo vários dilemas, assim, os relacionamentos que ela teve, a mãe que ela foi ou deixou de ser, o elo de ligação com a filha dela, com os amigos dela. E ela chega pra essa amiga dela antiga, que elas não se viam há algum tempo, e ela fala exatamente sobre isso. Ela fala, eu vou morrer, eu só preciso que você esteja no quarto ao lado. Você não precisa, eu que vou tomar a pílula, eu não vou te falar que dia, eu vou locar uma casa num lugar lindo durante 30 dias. Eu não vou te falar qual dia vai ser, porque eu acho que é um sofrimento muito, muito grande, assim, vai ser hoje, vai ser amanhã. O dia vai ser algum dia durante esses 30 dias. E aí, enfim, não vou dar tanto spoiler, mas as cenas a poesia, a fotografia do filme é muito lindo, porque é um assunto muito incômodo, né? Ela só falou assim, não precisa concordar comigo, não precisa me falar que eu tô certa, não precisa colocar o remédio na minha boca, não é pra você me matar. Eu só preciso saber que você vai estar ali no quarto do lado.
É só isso, assim, que eu preciso morrer em paz. É pra saber, eu vou passar pelo processo, o processo é meu, a vida é minha, ela que tá se encerrando, mas fica ali no quarto do lado, porque vai ser mais confortável saber que tem alguém aqui do lado. E é isso, assim, encontrem pessoas, não pra morrer literalmente, mas pra morrer esses ciclos que a gente vai acabar se despedindo. E encontre pessoas pra estarem ao lado de vocês, assim, eu sou muito feliz pela Lindeza estar na minha vida aí há 13 anos. Vários ciclos de vida, morte e vida que a gente enfrentou nesse tempo, assim, de mundo corporativo, de despedir de versões nossas, assim. Eu vou contar uma história nossa muito legal. Antes dela ir morar na Irlanda, gente, eu que fui fazer mochilão na Europa. Eu já tinha morado na França, eu saí da empresa que a gente trabalhava, a gente passou por uma demissão em massa, eu saí e terminei o namoro na mesma semana. Eu lembro que uma amiga que morava na Europa fez uma brincadeira que era ir pra lá, mas vocês não brincam comigo com viagem não, gente. Porque pode ter certeza que se tiver dinheiro, às vezes até sem ter, quando eu vejo eu já tô lá. E eu falei com ela na quarta-feira, na quinta-feira da outra semana eu tava desembarcando em Milão. Eu lembro que eu tinha uma semana pra renovar o passaporte, porque eu comprei a passagem sem ver que o passaporte ia vencer. E eu ia locar minha casa, assim, eu tinha acabado de comprar um apartamento, tava pagando financiamento, eu não queria gastar dinheiro com isso, eu ia alugar minha casa por temporada, então eu precisava tirar minhas coisas de lá, precisava arrumar alguém pra alugar a casa, fazer passaporte, fazer mala. E aí, no meio daquele vucu, a Lindeza foi pra lá pra me ajudar a empacotar as coisas, levar as minhas coisas pra casa dos meus avós e fazer mala, enfim, toda aquela correria em menos de uma semana. E eu lembro que ela falou assim pra mim: Lindeza, sabe uma coisa que eu acho muito bonita? Eu falei, eu lá, né, no 12, sem pensar direito. Ela falou assim, porque você não comprou nada pra você ir pra Europa. Você vai pra Europa pra passar 3 meses e você não comprou nada, você tá levando o que você tem. E eu achei isso tão bonito, assim, eu tava encerrando um ciclo super difícil da minha vida, assim. Imagina, a pessoa termina o namoro e é demitida na mesma semana, gente. A vida como ela era configurada, trabalhar 10, 12 horas por dia, ver o namorado de vez em quando, longe da família, dos amigos que eu vivi uma vida quando eu morava em Palmas, aquilo ali já não fazia sentido pra mim. Só que eu não fui lá buscar mais coisas. Eu, com o que eu tinha, peguei minha malinha e falei assim, eu vou pra um novo ciclo, não sei nem o que tá me esperando, vou com o que eu tenho. Você tinha você, né? Você tinha você. Foi empacotar eu na mala e é isso, assim. E às vezes a gente tem que ir com o que a gente tem, sem pensar demais, sem buscar demais, sem ter que comprar roupa nova pra isso. Às vezes a gente não tem nem roupa pra isso, mas vai assim mesmo. Você só vai, porque outros ciclos virão. E olha, eu vou te falar que foi um ciclo bom, viu? O ciclo da Europa não foi um, não. Os 3 meses de mochilão. Que delícia. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, de um sofrimento extremo, assim, de ter 2 perdas muito próximas. E eu vivi uma das melhores temporadas da minha vida, assim, 3 meses, verão europeu, conhecendo um monte de gente, fazendo mochilão, e sem saber o dia de amanhã. Isso que era legal, assim, porque eu fui com passagem de ida e de volta. O que eu fiz lá dentro foi acontecendo. Assim, chegou, outras vezes eu vou contar sobre isso, mas eu cheguei a ir para países que eu tinha conhecido uma mexicana em Praga que estava indo para Budapeste, estava eu lá no outro dia no ônibus com ela, nunca tinha imaginado ir para Budapeste. E aí, quando você deixa a vida te guiar, e eu sei que não vai dar para fazer isso todas as vezes na vida, mas nos momentos que eu deixei a vida me guiar, foi muito bonito, que é isso que você falou, assim, as pessoas certas apareceram na hora certa, o cuidado foi na hora certa, todo mundo que foi aparecendo na minha vida, parece que assim, iam sendo colocados. Então, quando você confia na vida, quando você confia na beleza que ela tem, e que ela sabe mais do que a gente, o divino sabe mais do que a gente, e que vai passar, e mesmo, nesse caso foi uma fase boa, mas assim, veio seguida de uma gravidez não planejada, que eu falei assim, poxa, peraí. Aí, isso inclusive me deu força pra eu falei, nossa, eu lembro que quando eu peguei o teste de gravidez, a primeira coisa que eu pensei, eu dei uma risadinha assim interna, eu falei, eu já vivi, né? Tava na hora de dar uma sossegada mesmo. Foi bom mesmo, foi bom. Não tenho que reclamar dos ciclos até agora, não. A vida tem uma sabedoria, né? Tem uma sabedoria que a gente não entende, a gente não consegue entender, né? A nossa consciência é muito pequenininha ainda, muito limitada, muito imatura, né? Então a gente... É por isso que é essa grande questão, né? Independente de qual seja a nossa crença, eu já passei aí, a Lindeza também, por vários momentos aí, né? Mas eu acho que uma coisa que sempre fica pra mim, e eu acho que eu posso falar em nome da Lindeza também, é essa
confiança nesse algo maior que a gente não sabe mesmo o que é ainda, né? A gente não tem essa resposta. A gente tem que deixar esse espaço do mistério, né? O divino tem mesmo um mistério, a gente não sabe explicar. Não dá pra gente dizer que não existe. Quem diz que não existe, acho que não tá observando bem observado. Porque existe muita coisa que a gente não dá conta de explicar, né? Nosso racional é muito limitado. Mas independente de... É muito limitado. Agora, independente de qual seja a nossa crença, para além de qualquer dogma, para além de qualquer coisa, a vida é soberana. O próprio ato, o próprio fato de estarmos aqui hoje é um milagre. Depois que a gente tem filho, eu ainda não tinha clareza de quão milagroso era para uma vida estar aqui, assim, né? De como que de repente estamos aqui, uma pessoa aqui, a gente se junta e de repente tem um outro ser, independente, com vontade própria, personalidade. Esses dias eu vi eles fizeram um vídeo do momento da fecundação, que um óvulo fecunda, um spermatozoide fecunda um óvulo. E tem uma luz, tem uma explosão de luz, assim, ó. E eu achei aquilo fantástico, assim, como que a gente consegue explicar que duas células se juntaram e vem uma alma inteira. Gente, uma alma, um ser humano. É inexplicável. É uma coisa muito fantástica. É inexplicável. Tem um mistério. Tem um mistério que a gente não dá conta de alcançar. Que bom que tem esse mistério, né? Olha como ia ser chato explicar tudo. Eu lembro que eu ficava, quando eu tava grávida, eu passava a mão na minha barriga. Eu falei, gente, a vida inteira a gente sabe como é que é feito bebês, assim. Depois, lá dos 8, 10 anos de idade, a gente sabe. Mas eu pegava na minha barriga e falava, gente, tem um corpo formando aqui dentro. Tá fazendo unha dentro da minha barriga. Tem um coração pulsando. Na hora que você vai pensar, gente, não tem lógica, não tem lógica. É o ciclo que... Não, e para além do corpo, o ser que tá ali dentro daquele corpo. Uma personalidade assim, se formando, exatamente. É muito maluco, assim, e quando você tem... quando você tem mais de um filho, que você consegue ver a diferença, você consegue ver que não é a mesma coisa. Que tem gente que fala assim, bebê é tudo igual, é tudo igual. Não é a mesma coisa. Desde a barriga a gente sente a diferença de personalidade, de comportamento. Então, assim, é mágico, é uma coisa muito fantástica. Então, a gente precisa aceitar também esse mistério, né? A gente não tem controle de tudo, a gente não tem todas as respostas. E, assim, que bom que a gente não tem o controle de tudo, porque, às vezes, se a gente olhar para a nossa vida, se aquilo que a gente estivesse planejando tivesse dado certo... a gente estaria num lugar que não é o lugar que a gente queria estar. Muita coisa que eu já quis que desse certo, que não deu, eu falei, que bom que não deu certo depois, né? Então, a gente não é tão bom assim em fazer script, não. A vida é melhor. Acho que a vida tem muito mais sabedoria. Então, a gente precisa aprender a confiar. Confiar nesse mistério, nessa fagulha, na vida, no movimento da vida. E, mais importante, nesse divino que está dentro de nós. Aqui dentro de nós, né? Tem um divino, tem as respostas. Aqui dentro de nós tem a sementinha de tudo, de quem a gente é, né? Então, a gente precisa confiar também no nosso próprio movimento, né? No nosso corpo, nos nossos instintos, né? Nos nossos... nas sincronicidades da vida, nas nossas percepções. A gente precisa confiar na gente também, né? E a partir disso a gente vai... Lindeza, nem sei. Nem sei o que a gente vai fazer depois disso. Vai indo, não sei não. E pra terminar, assim, acho que não sei que ciclo você tá passando. Se é uma fase boa, você tá escutando a gente, se é uma fase ruim, saiba que viver nesse presente, assim, se dê o presente de viver o presente desse ciclo, com as dores, com os amores, com os sabores, ou com as alegrias que esse ciclo tem, e aproveita, assim, porque vai passar, seja ele um ciclo bom, seja ele um ciclo ruim, e quanto mais rápido você aprender a desapegar do pra sempre e viver o agora, você vai conseguir viver isso. E olha assim, gente, eu tô falando de uma pessoa super ansiosa, vocês estão ouvindo isso, tá parecendo que eu sou uma pessoa good vibes, alguma pessoa que não me conhece pessoalmente, assim, acha que eu sou uma pessoa assim, nossa, vamos deixar a vida acontecer, budista, deixa acontecer naturalmente. Não é assim, tá? Eu tô falando de uma pessoa que tem uma ansiedade super alta, que recentemente descobriu ali um processo de TDAH, e assim, ou seja, eu sei o que é viver no amanhã, eu sei o que é viver na ansiedade
do que não aconteceu ainda. Eu sei exatamente o que é isso. Mas quanto mais o tempo passa, quanto mais eu me permito olhar para o agora, quanto mais eu permito estar aqui, e eu tive um diálogo esses dias sobre isso, que foi muito bonito, assim, de um relacionamento que eu tava assim, o tempo inteiro, eu não sabia o que ia acontecer, e não sei o que, e eu falei assim, ele, mas por que você tá indo embora? Eu falei, porque quando eu vi eu já fui, assim, minha cabeça tá lá. E ele brincou comigo, ele falou assim, fica aqui, tipo, no presente, aqui é melhor, assim, tava vivendo uma situação, fica que depois a gente vê, assim, e, o que vai acontecer a gente não sabe, mas, assim, essa beleza de ficar aqui, que é um exercício, tá, gente? Seja ele de meditação, seja ele de TCC, o que é que você vai procurar para fazer, é um exercício estar presente, mas viva o ciclo que você está vivendo, respeite o ciclo, saiba o que vai passar e abrace aí o momento que você tiver, seja ele qual for, seja ele de casulo, seja ele de voo, seja ele de rastejar no chão, que às vezes a gente vai estar lá rastejando igual a lagarta, mas viva os ciclos e respeite o tempo que ele vai passar. É isso. Então, um beijo pra vocês. Foi isso por hoje. Até o próximo episódio. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelos feedbacks que vocês têm dado. Pra gente é muito importante. E comentem se vocês querem também alguma... A gente já tá com o Instagram Vem Pra Fogueira. E comentem se vocês querem ouvir de algum tema específico. Porque isso vai ser muito importante pra gente. E se inscrevam lá, hein? Vão lá no nosso canal no YouTube, no Spotify também. Se inscrevam. Dá uma ajudinha aí pra gente levar esse conteúdo pra mais gente, né? É isso. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.